uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos amigos telespectadores da TV Mundo Maior, que alegria estar aqui com vocês. Feliz realmente de poder dividir com você os conceitos que nós encontramos, que nós trazemos, que nós pesquisamos com autores, com a tradução do texto original, passando pelo grego. Vim mais sabendo que a raiz de tudo é a língua semítica. A língua semítica são línguas orientais. O grego já é uma língua indo-europeia, já é mais para o lado do velho continente, da Europa, né? Ali naquela região, na península de Peloponnésio, onde fica Corinto, Atenas, aquela região onde surgiu tantos filósofos, tantos arquitetos, tantos pesquisadores. E nós falamos até agora um Jesus que prepara o sermão dele com muito carinho e que ele passou pelas exortações, que muitos tradutores chamam de bem-aventuranças, porque nós já vimos que não é bem-aventurança na língua semítica, e nós passamos daí para frente analisando que Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo, e no programa passado nós falamos de fidelidade de Jesus à Torá e os profetas, se submetendo e mostrando para aquelas pessoas que ele estava submisso à mensagem, ao código libertador que Moisés recebeu no Monte Sinai. Hoje, o programa de hoje é um marco dentro desse discurso de Jesus, porque Moisés recebe na planície do Sinai, no Monte Horebe, 2.282 metros, emergindo da planície do Sinai. Já estive lá, já fiz o caminho, uma viagem ou uma subida inesquecível. Quem não fez ainda, não é uma ida a Meca, como muita gente pensa, como nossos irmãos árabes realizam, como um mandamento também do Islã, mas é uma subida que leva você a refletir, a analisar como é que há quase 4.000 anos atrás aquelas montanhas estavam ali e Moisés ali recebeu o maior código moral de todos os tempos. Porque os 10 mandamentos não são mandamentos religiosos. Por isso que às vezes eu me bato que a religião não é única, graças a Deus que não é única, porque as religiões são mais criações dos homens do que de Deus. Eu sou espírita, mas não faço proselitismo. Eu não, qualquer espírita não faz proselitismo. A gente não está preocupado que você mude de religião. Nós estamos preocupados que você mude de comportamento, que você seja melhor. Continue na sua religião, mas não decepcione o Deus que você escolheu como modelo para a sua vida. Porque nenhuma religião prega insubmissão a Deus. Pode analisar. Então tenha cuidado com chavões que já colocam você acima dos outros. Nós somos eternos caminheiros em busca do reencontro de Jesus. Por isso que nós encontramos maravilhas como essa, porque Moisés trouxe essa revelação, esse código moral, que não é religioso. Não matar, não roubar, não adulterar, não assassinar. São informações, são ordens de Deus que, se os homens cumprissem, o planeta estaria salvo. Então você observe que desde os tempos de Moisés, vindo desde as tribos, as religiões tribais,
passando pela aquela região da Ásia Menor, Tepe, onde você encontra uma civilização antes mesmo dos mesopotâmios, até os dias de hoje, até Jesus, até Moisés, havia um politeísmo, havia um desregramento, se você for analisar a cultura grega, era Deus para tudo que é lado. Depois vieram os romanos, sucessores dos gregos, e continuaram na mesma condição. Mas Moisés não, Moisés mudou tudo. Porque Moisés acabou com semideuses, com Deus masculino, com Deus feminino, com brigas entre Deus. Ele apresenta um Deus que não tem sexo, e tem os dois. Um Deus que é homem e é mulher, porque ele é absoluto. E ele é único, mas ele é infinitamente justo e bom. Então essa mensagem que é trazida por Moisés para o povo hebreu, ela é um código profundo até hoje, não compreendido, não entendido. Porque eu já falei aqui em programa anterior, as divisões, as interpretações, os rabinos dizem assim que para quem conhece o idioma hebraico, a Torá tem mais de 70 interpretações. Para quem conhece e para quem não conhece. Que quem já recebe traduzido por outros, que traduzir um idioma não é simplesmente transformar uma língua na outra. É trazer os conceitos, os costumes, as coisas que por trás do que está escrito, tem muitas coisas. E o pior, Moisés recebeu aquele código, os 10, como nós traduzimos, 10 mandamentos, que o judeu chama Esra Dibrot, ou 10 palavras, de uma forma escrita. Ele trouxe escrito na pedra, em hebraico, mas os estudiosos começaram a entender que aquele código que ele trouxe, que é chamado de Torá, nos seus 5 livros, ele tem, aquela Torá é chamada Torá Bictov, Torá escrita. Ela tem uma interpretação oral. Por trás dela tem um conceito oral. Ou seja, Deus revelou a Moisés 2 Torás. Em hebraico diz Shinei Torot, que seria uma Torá escrita e uma Torá oral. Porque quando ele diz assim, guarda o dia de sábado, santifica o dia de sábado, ele só diz isso. Mas guardar como? No sábado tem que se comer, tem que se alimentar, tem que tomar banho, tem que fazer determinadas coisas. E ele não disse, se alguém estiver doente, e se alguém morrer, não está escrito isso. Mas o homem começou a adaptar de tal forma que isso virou uma coxa de retalhos. Cada um tem um jeito. É como, às vezes, me desculpe a colocação, porque pode não ser forte, mas é realista. Parece que as pessoas, para não ferir o código da Torá, acabam transgredindo outras coisas, ou enganando, porque não pode telefonar, não pode usar tecla, não pode apertar botão. Então o que é que acontece? Como não pode apertar botão e você tem que subir, quem mora no 10º andar, como é que ele vai subir no elevador sem apertar o botão? Ele vai subir a pé? Não pode andar mais de 1,5 km. Então tem uma série de coisas que o homem, para realizar sem ferir a Torá, ele acabou criando aquilo que nós podemos dizer assim, uma dissimulação, ou eu não chamaria de enganação, porque a intenção é boa, mas você não pode tomar café, porque a cafeteira tem que apertar o botão. Você não pode tomar um leite quente, porque não pode ligar o fogo no sábado. Então as comidas do sábado são feitas na sexta, então começaram a trabalhar mais na sexta para não trabalhar no sábado. Não pode subir no elevador, então se criou um elevador do Shabat.
como tem nos hotéis de Jerusalém, quem vai a Israel sabe disso, que ele para em todos os andares. Aí você não precisa apertar botão. Você sobe sem precisar fazer, sem precisar desobedecer a Torá. Então você está desobedecendo, você arrumou um jeito de driblar o mandamento. Então, transportar isso para o ensino teórico não foi fácil. Levou-se aproximadamente 2000 anos para se interpretar e escrever, porque inicialmente era proibido, aquele estudo que se fazia era proibido até se anotar o que se discutia. Depois no ano 70 o templo de Jerusalém foi destruído, o judeu foi para a diáspora ou galute na Babilônia, aí eles disseram, não, está na hora da gente anotar, para não perder o tradicionalismo. Então vocês observem que a coisa não é tão simples. Então no tempo de Jesus, que a Torá, que o Talmud, que é a interpretação oral que foi feito da Torá que Moisés recebeu, e depois anotado, ela levou 2000 anos. Então ela terminou em torno do século V da nossa... Jesus já tinha ido embora há muito tempo, daqui a 500 anos, e quando Jesus passou por aqui, a Torá estava em plena efervescência de interpretação. E Jesus, como sábio que era, ele fez uma interpretação da Torá dele, esclarecendo, ele não estava condenando as interpretações que existiam, mas ele deixou a dele. Riquíssima, maravilhosa, que nós pudemos desfrutar dela nesse programa e nos outros que vêm, porque a interpretação dele é magnífica. E aí eu pergunto, muita coisa que Jesus falou lá no monte, interpretando a Torá de Moisés, está no Talmud babilônico ou de Jerusalém. E tem dois. E aí eu pergunto, quem copiou quem? Porque esse Jesus já passou aqui, o Talmud terminou 500 anos depois dele, e tem muitas coisas no Talmud que Jesus falou, ou copiaram o que ele falou, e se copiaram o que ele falou e colocaram no Talmud, é porque estão concordando com ele. E aí, como é que fica? Não diz que os judeus não aceitam Jesus como Messias, concordo, mas se não aceita como Messias, pelo menos aceita como um mestre, um profeta e um mestre. Não saia daí, nós vamos dar um minuto de intervalo e já retornaremos. Até já.